Meus cumprimentos. Portugal, aí a bandeira portuguesa. Portugal é um país europeu situado na Península Ibérica, onde faz fronteira com a Espanha e é banhado pelas águas do Atlântico. É considerado um dos países mais antigos do continente. Sua capital é Lisboa, também é a sua cidade mais populosa. No total, Portugal tem 10 milhões e 300 mil habitantes, os quais vivem principalmente na zona costeira. Portugal apresenta clima temperado e relevo variando de montanhoso no norte a terrenos suaves no sul. O turismo e as atividades financeiras e comerciais compõem boa parte da economia e concentram a maior parcela de mão de obra. Além disso, Portugal possui um parque industrial diversificado. Curiosidades: metade do Novo Mundo já pertenceu a Portugal no passado. Em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas, o que conferiu a Portugal quase metade do Novo Mundo, incluindo o Brasil. Aliás, incluindo o Brasil, África e Ásia. O Império Português foi, na verdade, o primeiro império global da história e também um dos que mantiveram seu domínio sobre as colônias por mais tempo. O português é idioma oficial de 9 países. Este é o idioma oficial de Portugal, Brasil, Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe. Ainda a Guiné Equatorial, ou seja, de 250 milhões de pessoas no mundo, falam a língua portuguesa. Um dos países mais antigos da Europa, Portugal foi aclamado como reino em 1139, mas só teve sua independência reconhecida em 1143 e, posteriormente, teve suas fronteiras definidas em 1297, o que o torna a mais antiga nação-estado da Europa. Afonso Henrique foi proclamado o primeiro rei de Portugal em 1179, sendo reconhecido pelo Papa Alexandre III. O país permaneceu um reino por quase 800 anos, até 1910. Portugal tem a livraria mais antiga do mundo. A Livraria Bertrand foi fundada em Lisboa em 1732 e permanece aberta até hoje, em perfeito funcionamento. Primeira potência colonizadora a abolir a escravidão. Portugal aboliu totalmente a escravidão em 1761. Quase meio século antes da Grã-Bretanha, França, Espanha e Estados Unidos. Uma das mais antigas universidades do mundo fica em Portugal. A Universidade de Coimbra
que foi inaugurada em 1290, tornando-a a mais antiga universidade da Europa. A mais comprida da Europa é a Ponte Vasco da Gama, em Lisboa, que tem 17 quilômetros, o que a torna a mais comprida ponte da Europa. Portugal e Inglaterra possuem a aliança diplomática mais antiga do mundo. A Aliança Anglo-Portuguesa foi assinada em 1373 e está em vigor até os dias de hoje. Ambos os países entraram em guerras para defenderem um ao outro. Exemplos dessa aliança podem ser vistos na presença do Reino Unido na Guerra da Península Ibérica e na presença de Portugal na Primeira Guerra Mundial. Portugal é um dos principais países do surf. Portugal possui uma costa de mais de 800 quilômetros e é conhecido por ter 364 dias propícios para a prática do surf e a onda mais alta já surfada. Lisboa foi atingida por um dos mais fortes terremotos da história. Foi no dia 1º de novembro de 1755 que Lisboa foi atingida por um terremoto de escala 9.0, na escala de Richter, que foi seguido por um tsunami e incêndios que a devastaram. Mais de 275 mil pessoas morreram e 85% dos edifícios foram destruídos. Isso foi no tempo do Marquês de Pombal. É muito importante lembrar desse terremoto de novembro de 1755, 9.0 na escala de Richter, que foi o último a ser considerado quase como um castigo de Deus. A imprensa, os cientistas já disseram naquela época que era um problema geológico, já não mais castigo divino.